Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente estava falando sobre o orgulho, né? Do livro, a parte 4 agora, do livro Vícios, né? E Virtudes, né? Tratado prático das virtudes e vícios, da Beata Concepción, né? Cabreira de Armida. Então, vamos lá. Conchita, né, conhecida como Conchita de Armida, mexicana. Os perigos do orgulho são sempre temíveis, se uma graça especial e dom do Espírito Santo não envolver e defender as almas. Na falsa vida extraordinária, ela reina como senhora, do início ao fim. Na vida verdadeiramente extraordinária, ela às vezes pode entrar e ser derrotada, pode enganar disfarçando-se por um tempo, mas mais ou menos depois será descoberta e fugida. Na extraordinária vida interna e perfeita, na qual o Espírito Santo tem sua sede, se a alma for fiel, como carrega dentro de si, como um presente, o seu inimigo mortal, a humildade não tem entrada, mas trava e é sempre rejeitado, né? O orgulho é sempre rejeitado, na qual o Espírito Santo tem sua sede, se a alma for fiel, né, o inimigo mortal do orgulho vai ser sempre rejeitado. Mas esta é uma graça muito especial que o Espírito Santo concede a muitas poucas almas. Portanto, não se deve confiar nem descansar na luta contra esse inimigo orgulho. Esse inimigo que é capital, que infecta com seu hálito impuro os atos da alma e toda a vida da criatura. É necessário dar o alerta para a vida interior. A maioria das almas já jaz adormecida entre as redes finas do orgulho espiritual e do espiritual perfeito. Passam a vida descansando calmamente sobre os louros. Eu não sei o que quer dizer louros, mas tudo bem. Sem escrutinar o que está sob eles, a serpente infernal que os embala para dormir. Então é uma pessoa que fica adormecida, né? Não liga muito para os perigos, né, dos vícios. Formam ao seu redor uma atmosfera de autossatisfação muito interna e nenhum vento é capaz de soprá-los, afastá-los e tirá-los daquele ar suave e embalsamado que eles respiram. Tá vendo como que o vício é terrível, né? Eles adquirem o hábito de práticas externas de humildade e acreditam que com isso já estão a salvo do orgulho, quando nesta mesma cauda serpentina aparece esse maldito vício. Formam hábitos de penitência, essa pessoa forma hábitos de penitência e mortificação, comuns e até privadas, que cumprindo assim o entendem, as suas regras religiosas e até mesmo as de Deus, deixam-lhes a paz do cumprimento e até da generosidade, por cuja mente interior lambem os seus lábios e exibem sua maneira de agir. Muito secretamente chega a essas almas o sentimento de sua própria grandeza pessoal, de que valem mais do que os outros, né, por fazerem todos esses atos externos de humildade e virtude, de que são os favoritos de Deus. Então, cuidado, sacerdotes, religiosos, né? E mesmo quando perecem, rejeitam esses pensamentos como tentações. Deixam-lhes uma alegria especial de dúvida saborosa que os entretém e os faz felizes. Mas isso lá no fundo, sem que o ar sequer os atinja e os distorça. Pobres almas esperançosas. O que eles acreditam ser tentações são aromas que fluem do próprio incenso que está dentro deles, o orgulho espiritual. Essas almas examinam-se e acham-se muito santas aos seus próprios olhos, mesmo quando se autodenominam pecadoras. Ainda mais hoje em dia, né, que tem muita gente pecado, andando, né, fazendo coisas absurdas, bebendo, adulterando, né, tendo luxúria, atos de luxúria. Aí, quando uma pessoa dessa não tem essas coisas, ela já se acha a mais perfeita de todas, comparando aos pecadores. Não pode, né? Isso é errado. Você tem que se comparar à santidade de Jesus Cristo, não se comparar aos pecadores para poder dizer quem você é, né? Essas almas examinam-se e acham-se santas aos seus próprios olhos, mesmo quando se autodenominam pecadoras. Não encontram realmente, aos seus olhos desnorteados, nada que possa fazê-los descer do trono em que se apoiam.
As faltas e os pecados estão longe deles, e não sabem que uma linha os separa de cair neles, e não sabem que justamente o diabo faz neles a sua colheita de outra forma, colocando-os num pedestal e fazendo-os adorar muito secretamente. Quanto disso está nos religiosos? A dor vem para destruir o orgulho, a cruz, e só a cruz, com a sua ação divina, afasta Satanás e destrói as suas maquinações. E eu estou fazendo uma formação, e o padre falou que a dor, olha para você ver, a dor vem destruir o orgulho. E o padre falou que a dor é totalmente infrutífera. Eu acabei de tirar foto e mandar para o grupo aqui do que o padre Camiliano, de uma fundação religiosa, mandou para a gente o seu PDF, dizendo que a dor é improdutiva, não nos amadurece, não nos ensina nada, que a dor tem nome, é ressentimento, é mágoa, que não afogamos. A dor não serve para nada, a dor é apenas um pedaço da situação, é apenas a frase ou a situação que nos machucou. A dor é o passado fincando em tempo presente. Falando que a dor não presta para nada. Ai, que horror, gente, como que pode isso? E aí Jesus fala que a dor é a arca, é uma arca, Jesus fala, né? Lá atrás, ele fala que a dor é uma arca de tesouro, é uma arca de um tesouro profundo e vem para destruir o orgulho, né? Através da cruz, e só a cruz, né? Daí o trecho que fala da dor aqui é muito importante. Fala aqui em outro pedaço aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Jesus fala que um dos maiores meios para a santificação da alma é o sofrimento físico causado pelas doenças. Porém, o sofrimento é filho do sofrimento e, na maioria das vezes, caminham juntos. Aí ele fala bem da dor, quer ver? Quer ver? Aonde que tá? Peraí. Aí Jesus fala assim: a dor é a arca sagrada dos favores divinos. À medida da dor descem as graças para o alcance das almas. A alavanca da vida espiritual é a dor, nas diferentes formas de sofrimento. Muito grande e exaltada é esta virtude da dor que brotou do meu santíssimo coração. Sem dor não há alegria, ou seja, não há oração, nem contemplação, nem virtude sólida, ou seja, sem sofrimento simplesmente não há vida espiritual. Então, pra vocês verem a diferença, né, do que Jesus fala da dor. É impressionante. É impressionante, gente, como que pode, né? A diferença entre um padre camiliano de hoje em dia e uma religiosa de 1900, do ano de 1900, ouvindo Jesus falando, né? A dor vem para destruir o orgulho, a cruz, e só a cruz, com a sua ação divina, afasta Satanás e destrói as suas maquinações. Imagina se a gente acha que a dor é infrutífera, que a dor não presta para nada. A dor sabe dar consolo e doçura. Não, a Satanás sabe dar consolo e doçura enganosa, que carrega veneno no mel, as almas insuspeitadas e superficiais. A solidez está no sacrifício vivo, na destruição do velho, na prática sólida das virtudes morais. A cruz mascara o orgulho em todas as suas fases. A dor impulsiona grandemente a vida espiritual, desobstrui falsos caminhos extraordinários, tão cheios de mel da luz satânica, né, da atitude satânica, né? Há muito nos religiosos do mundo e a cruz é adiada por eles, quase ninguém dá um passo para ser pregado nela. As religiões afundam porque lhes falta a cruz e não gostam da dor, né? O conforto foi feito para reinar e é necessário, pelo contrário, que a dor ocupe o seu lugar, né? Ocupe o lugar do conforto. É tempo das almas acordarem e viverem na cruz e para a glória de Deus. A cruz, a dor vem destruir o orgulho das almas. Estas são as armas que derrotam o orgulho e chegam a matá-lo nas almas. Estes são os que o diabo mais teme, porque são mortais para os vícios. Feliz a alma que abraça a cruz e a ela se apega. Será coberto para sua defesa pelo melhor escudo contra o orgulho e seus asseclas, e será abençoado com a abundância de dons e graças do Espírito Santo. A raiva.
A raiva é filha de Satanás e carrega consigo o orgulho mais refinado. A raiva é uma paixão cega, que em suas manifestações desenfreadas ofusca a razão e a multidão. Multidão? Acho que não é essa palavra, mas tudo bem. Este horrível vício da ira é sempre veemente e confuso. Longe disso, certamente está a paz do Espírito Santo e o descanso. A serenidade, a prudência, a justiça, o autocontrole, a humildade e uma série de outras virtudes. Na alma irada habita Satanás, e a ira, repito, vem diretamente do foco de arrogância e orgulho que ele é. E esse vício acarreta o ardor vivo e venenoso da vingança. Então, eu já falei sobre a raiva, né? Eu já tinha lido um pouco. Aí eu tô voltando aqui. Eu vou passar para frente onde eu estava. A alma espiritual coloca uma barreira e domina o vício, mas a alma que vive da sensualidade dá livre curso à raiva, e esse vício, então sem restrições, domina o espírito, subjuga-o, coloca aos seus pés e pisa-o. Ó desordem inédita, a alma dominada pelas paixões, tendo meios suficientes com graça para quebrá-las e pisoteá-las e não fazem. Quanto disso existe hoje no mundo? A maioria das almas vive à vontade e é escrava dos vícios daqueles que deveriam ser amantes. A maioria das almas vive à vontade e é escrava dos vícios, né? Dos quais são amantes estes vícios, né? E há tanto mal da sensualidade, da falta de crucificação, do abandono total da cruz, de sofrer a dor. A raiva sempre procura alguém para machucar, e se não consegue por meio de ações, a palavra, junto com o murmúrio, ajuda muito, já que o murmúrio é o braço direito da raiva. Beleza, vou passar mais pra frente aqui. Mais pra frente, onde eu já li, né? Desconfiança, já falei um pouquinho. Vamos ver aqui. Suscetibilidade também já falei. Passar um pouquinho para frente. Suscetibilidade espiritual, não lembro se eu falei, vamos ver. Na vida espiritual e no trato comigo, Satanás também introduz com muita delicadeza esse horrível vício da suscetibilidade nas almas arrogantes. Estes secretamente passam a formar uma opinião elevada sobre si mesmos e ó espanto para os próprios anjos. Eles acreditam internamente, embora suas palavras demonstrem o contrário, credores dos meus favores e das minhas graças, mas como isso os faz se afastar e muito da raiva, uma raiva espiritual perversa vem contra mim, me ofendendo e quanto. Então, Jesus falando disso, então é um resumo aqui que eu tô falando, né? Eu já tinha lido isso aqui. O orgulho é o pai do escândalo e o orgulho é a mãe do orgulho. Este vício ou paixão do orgulho traz consigo males infinitos e dele derivam milhares de pecados. O orgulho é o sopro de Satanás e a sua própria substância. Todo o seu espírito, isto é, todo ele é feito dessa substância do orgulho. O orgulho é uma elevação constante do coração que busca as alturas, pavoneando-se nelas e vendo os outros deste pedestal, baixos, indignos e desprezíveis. O orgulho é uma fumaça densa que eleva e envolve a imaginação entre nuvens vãs e fictícias que se dissolvem nas alturas. O orgulho é uma paixão que ofusca a razão do homem, inflando-o com orgulho vão. O orgulho é o vício horrível que afasta os pobres, os desamparados e os fracos, e vai atacando diretamente a caridade. Odeio o orgulho e os orgulhosos, porque o coração que os carrega consigo carrega Satanás consigo, disse Jesus. O coração dos orgulhosos não é limpo, e quase sempre o orgulho é acompanhado pela impureza. O foco do orgulho é Satanás, e deste centro abominável ele se afasta, inundando milhões de corações. Os orgulhosos são arrogantes, vaidosos, mesquinhos e coléricos, gananciosos, invejosos, tolos e muitas vezes hipócritas. A sensualidade o arrasta, a humildade o acerta na cara. A mortificação o enoja. O contato com os pobres o queima. Ele é duplo, falso, egoísta, fofoqueiro, raivoso, vingativo, rancoroso e até... Tem mais coisa, não sei, né? Faltou aqui. Todos os vícios e paixões têm repercussões com mais ou menos perfídia, que ecoa no coração do orgulhoso. A frieza o arrepia, a suavidade o arrasta, o conforto e a mais requintada delicadeza fazem dele sua presa. Cansaço espiritual, aborrecimento para as coisas divinas e o desânimo o dominam. A surdez espiritual nele habita, porque a repercussão das paixões não deixa ouvir a voz mais suave do meu Espírito Santo.
O coração do orgulhoso está sempre agitado e em contínua angústia por não ser elogiado pelos outros, pelo menos a ponto de se convencer de que merece. O coração do orgulhoso não tem paz, nem tranquilidade, nem descanso. Com o anseio constante de ver-se exaltado e indignado, torna-se miserável. É o coração dos orgulhosos, delicados e melindrosos, e com qualquer vento sopra e desespera. Está sempre disponível, pronto para pegar fogo, com a menor faísca de ciúme e de inveja que carrega consigo. E as tempestades que essas paixões suscitam em seu interior são furiosas, desencadeadas e temíveis, capazes de sua fúria desenfreada, privando até o homem dos sentidos e às vezes até da razão. Muito infeliz é a alma que carrega consigo um monstro tão poderoso, e se não lhe cortar a garganta e matá-lo, continuará a torná-lo infeliz por toda a eternidade, no terrível covil de um inferno criado expressamente para o castigo do orgulho. O orgulho é o adversário da humildade, é o orgulho disfarçado com cores mais vivas, pois os orgulhosos vivem e respiram o próprio orgulho. Muito longe dos orgulhosos está a bela virtude da paciência nos reveses, desilusões e desilusões da vida, o desespero atinge o seu ápice. Porque como vive de vãs imaginações e de fictícios castelos de fumaça, ao tocar a realidade cai de grandes alturas, causando terríveis danos a si mesmo, que são as cruzes de desapontamento. E esta maldita paixão do orgulho é tão corrosiva que não só invade o tratamento externo do homem, mas até passa para o seu tratamento interno comigo, com Jesus. Por mais pequeno e diminuído que seja, está impregnado de tal forma do modo de ser e até no próprio ser do homem que todo ele respira orgulho e orgulho. Quando envio alguma tristeza ou dor para o seu bem, cruzes de desapontamento, ele também se enfurece contra mim, mais ou menos abertamente, e joga na cara de Jesus, Jesus fala muitas vezes para Luísa sobre isso. E daqui procedem os milhares e milhares de horríveis blasfêmias que meus santíssimos ouvidos ouvem. Jesus fala para Luísa que ele manda várias coisas para o homem, ser salvo, e aí o homem joga na cara de Jesus as coisas que Jesus manda, que são cruzes, desapontamento, são dor, sacrifício, calúnias, oposições, contrariedades. Jesus, ele vive mandando essas coisas para a pessoa, para ela poder ser curada, do orgulho. E ela pega, em vez de agradecer a Jesus, ela joga na cara de Jesus. É difícil, gente, é difícil. Quanto o coração dos orgulhosos ofende a Deus. Já pensou? A santidade humana é muito difícil, gente. É trabalhosa demais, santidade humana. É melhor a santidade divina, Vai lá para a escola da divina vontade, viu? Que é muito melhor. É uma cadeia de pecados que o orgulho carrega consigo, cujos elos quase nunca são contados. É uma corrente de ferro que Satanás coloca no pescoço do orgulhoso, que o arrasta para a perdição eterna. Quantas cadeias deste tipo existem no mundo material e até espiritual, porque o orgulho é fruto de todos os climas e dos móveis de todos os quartos. Nos palácios e nas cabanas, nos salões e nos claustros, na ordem exterior e no fundo de uma alma existe essa serpente infernal cheia de veneno venenoso. Na vida espiritual também faz o seu ninho, na vida ordinária e comum, e mesmo na extraordinária introduz-se este vício maldito, odiado especialmente por Deus pelos males infinitos que causa nas almas. Ó vício abominável do orgulho, porque fez cair o anjo do seu trono e pelo qual o mundo está inundado de males e pecados. Vício odiado por Deus como Satanás, seu miserável autor, que chafurda desesperadamente, delirante, cheio de fúria em seu próprio trabalho. A cruz irá esmagá-lo, porque é o aguilhão do orgulho e o pesadelo de Satanás. O remédio do orgulhoso está na cruz, porque a humildade brota da cruz, e esta bendita virtude é o contraveneno do orgulhoso. A alma que deseja ser curada dessa doença gangrenosa que passa ao desprezo, a renúncia total de sua vontade nos braços da obediência, que se abraça das mais profundas e repugnantes humilhações, de trabalho, expiração, sujeição e paciência, com energia, firmeza, constância e generosidade. Deixa-o ser pregado na cruz, e nessa crucificação voluntária e constante encontrará todas essas virtudes heróicas e até a força para colocá-las em prática. Dentro da cruz estão todas essas riquezas e medalhas com as quais os vícios são derrubados e o céu é comprado. O inimigo mortal de Satanás é a cruz. Ele não odeia ninguém exceto Maria, tanto quanto odeia a cruz, porque sabe muito bem que todas as riquezas espirituais estão ligadas à cruz. Ela não ignora
que é a porta pela qual se entra, né? Ele não ignora que essa é a porta pela qual se entra no céu. A cruz é a porta para o céu, para o paraíso. Cristo crucificado é a chave divina daquela porta sangrenta. Terminou a sua vida pregado nela, para que as almas com tal chave divina abrissem a porta da Jerusalém Celeste. Então hoje, quando eles mostram a cruz para um possesso, né, parece que não dá resultado nenhum, por causa que a pessoa, o padre que apresenta a cruz para o possesso, não vive a cruz. Ele não ama a cruz. Então, se ele apresenta uma cruz para o possesso, para fazer um exorcismo, e ele mesmo, esse sacerdote, não ama a cruz, então por isso que Satanás não vê força nessa cruz. Porque o exorcista precisa amar a cruz, que ele apresenta como um símbolo. Ele tem que ser o exemplo da cruz viva, né? De uma virtude pura de cruz e sofrimento, amar o sofrimento, querer o sofrimento, buscar o sofrimento. Se o padre é exorcista e ele não busca o sofrimento e apresenta uma cruz para Satanás, Satanás zomba dele, né? E por isso não dá certo o exorcismo dessa pessoa, né? Satanás sente medo da cruz, mas a cruz tem que estar pregada no homem, né? Tem que ter o exemplo, tem que estar no homem. O homem tem que viver essa virtude. Se o homem não tem essa virtude, vai lá tentar exorcizar alguém, Satanás vai dar risada, né? Cristo crucificado é a chave divina daquela porta sangrenta. Terminou a sua vida pregado nela, na cruz, para que as almas com tal chave divina abrissem a porta da Jerusalém Celeste, com seus méritos infinitos. As almas tingidas, né, com o sangue de Cristo, cooperando com as virtudes, né, que é o que eu acabei de falar, que se encontram naquela cruz, entrarão triunfantes no céu e vencerão as obras malignas. Na cruz cai todo orgulho, no fruto bendito daquela árvore santa que é Cristo. Ele se desfaz, se rompe e dissolve todo orgulho do coração. Diante do Cordeiro crucificado sem mancha, cairão os corações mais orgulhosos, entorpecendo na cruz as revoltas venenosas da alma arrogante. A sombra da cruz desaparece em todos aqueles vapores fantásticos da vaidade humana, mundana, e das aspirações exaltadas do orgulho. Ali o orgulho se quebra, o coração frio, o amor não aquece, todo barulho mundano se acalma, todo o ódio, o rancor e a vingança são descartados e a paz, a tranquilidade, a serenidade e o descanso são encontrados e com seu contato divino o coração começará a saborear o sabor muito suave da mais profunda humildade, da pureza imaculada, curando totalmente todos os males. Então por isso que é bom rezar as 24 horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E rezar o terço da misericórdia também. Na cruz está o remédio para o orgulho. Na cruz todas as más paixões desabam, quebrando em 1000 pedaços. Na cruz nasce, cresce e desenvolve-se a vida do Espírito, uma vida puríssima já crucificada, que tornará o homem feliz no tempo e na eternidade. Amor próprio. O amor próprio é um digno filho do orgulho e um amigo íntimo, membro da família e amante constante da hipocrisia. Carrega em seu seio todas as más qualidades de seus pais, refinadas e ocultas, quase não deixando nenhum ponto saudável no coração do homem infectado por aquela praga. Terríveis são os inúmeros males que este infame vício, coberto com 1000 disfarces de cores vivas, forma o coração do homem. Vem da fonte de todo o mal, isto é, do próprio Satanás, né? A chave do inferno, a vontade humana. Amor próprio vem da vontade humana e do próprio Satanás. Traz em si a sua fisionomia e semelhança. O amor próprio consiste no orgulho refinado. É a vontade humana, gente, presta atenção. O amor próprio consiste no orgulho refinado e delicado que carrega sempre consigo as camadas da discrição, da prudência, da necessidade e da honra ofendida. E 1000 outros pretextos, desculpas, justificativas, suposições com os quais adoçam o seu veneno. Entre com igual liberdade e atrevimento no coração do santo e do ímpio. Entra com igual liberdade e atrevimento no coração tanto do santo como do ímpio. O amor próprio e a vontade humana. É uma moeda com muitas casas da moeda, que corre e gira em todas as direções exceto Maria, que nunca teve a menor mancha. Quase não houve homem na terra onde este vício hipócrita não tenha sido mais ou menos introduzido. Só Maria que não teve a vontade humana. O amor próprio é um miasma fétido que corrompe as ações do homem e até os atos internos com os quais ele se volta para mim, e de meritórios e inocentes os transforma em ofensivos e dignos de reprovação e punição. O amor próprio é o verme roedor que destrói as obras do homem e derruba as fontes da santidade, minando seus alicerces.
Muitos apóstatas, muitas grandes almas, que escalaram a encosta íngreme da perfeição, caíram então no mais profundo abismo dos vícios por amor próprio, que foi o início de tão infeliz dano. Este maldito orgulho disfarçado vem destruindo gradativamente o prédio a ponto de derrubá-lo no chão e virar em ruínas e madeira seca para o inferno. Então Jesus também fala disso. O amor próprio é um mal que à vista parece pequeno e ainda assim é um monstro que devora milhares e milhares de corações. O amor próprio é um ladrão que rouba os méritos da alma, distorcendo seus atos e valores. É o veneno que envenena os frutos do espírito, é porque a pessoa tem uma intenção dúbia em tudo que ela faz. Se ela tem amor próprio, ela é um dos piores vícios que existe, é a vontade humana. Então, é o pior de todos os vícios, porque a pessoa, tudo que ela faz tem um veneno chamado amor próprio. E ela não ama a Deus, entendeu? Ela ama a si própria. E se ela ama a si própria, já era. Né? O amor próprio é um ladrão que rouba os méritos da alma, distorcendo seus atos e valores. É o veneno que envenena os frutos do espírito. É ele quem degrada as virtudes mais exaltadas. É a peste que inunda os campos da vida espiritual, destruindo tudo que toca, ou pelo menos manchando para lhe causar danos. É o vício que derruba as comunidades, é o fim, o inimigo e adversário da humildade, do sacrifício, da abnegação e da dor. O amor próprio odeia a pobreza, a mortificação e a penitência e foge de toda a dor, sofrimento e cruz. O amor próprio foge da cruz, isto é, do crucificado, e com isto de todo o bem, porque a alma que se afasta da cruz e a rejeita, afasta-se de Jesus e o rejeita. O amor próprio busca instintivamente satisfazer a sua sede de todas as maneiras e formas possíveis. Ele não se preocupa com os meios, desde que satisfaça seu desejo constante. O amor próprio é insaciável em suas aspirações, e quanto mais a alma condescende com ele, mais desenfreada ela se impõe sobre ela, essa fera, passando a dominá-la completamente, estabelecendo nela seu reinado. Conforto, suavidade, preguiça e delicadeza são frutos desta árvore podre de amor próprio. A sensualidade é sua sede, e nela cresce, desenvolve-se e impõe-se, acabando por reinar abertamente com o orgulho crescido que carrega consigo. O amor próprio causa estragos incalculáveis no homem, infeliz na alma que se deixa apanhar por este monstro disfarçado nas pequenas coisas, porque o vencerá com seus rugidos. Mais tarde, sem uma graça muito especial e grande, será impotente para dominá-lo e destruí-lo. O amor próprio é um mar tempestuoso, desencadeado no mundo, e na vida espiritual é um mar calmo, mas sempre um mar, e mesmo quando a tranquilidade aparece na sua superfície, é fingida e aparente, porque no seu fundo faz rugir e quebrar as ondas de mil paixões conflitantes hipocritamente escondidas. O seu campo cobiçado é o da vida espiritual, e é de lá que colhe os seus melhores frutos e as colheitas mais delicadas. As almas que buscam a si mesmas, por amor próprio, a levam consigo, assim como aquelas que não renunciam totalmente a si mesmas. Aqueles que são hipocritamente chamados de indignos, vis e miseráveis, aqueles que param interiormente para contemplar seus triunfos e conquistas, aqueles que com um olhar terno e afetuoso se olham com certa doce satisfação, aqueles que lá no fundo do coração formaram um trono no qual sobem de vez em quando para se contemplarem e para agradarem a si mesmos. Crescem em si mesmo que isso esteja muito oculto dos outros. Todos eles carregam muito profundamente uma falange de falsas perfeições para os outros e santidades que Satanás colocou dentro deles com o mais refinado amor próprio. Toda alma que verdadeiramente não morre para si mesma, sem retomá-la, nem sequer se procura, que não está enterrado e corrompido aos seus próprios olhos, que quando se encontra em seu caminho se despreza e foge para a sua sombra, leva consigo o amor próprio. A alma que não está determinada, com firmeza, energia e constância, a lutar e morrer antes de ser derrotada, pegando essas três armas poderosas que ferem e sangram ao empurrá-las, permanecerá envolta em seu próprio amor e nunca mais poderá escalar o mais alto pico da perfeição. O profundo autodesprezo e a crucificação constante, dominando desde o nascimento toda a ascensão da alma, por menor que seja, esmagando sempre o seu orgulho,
corta a garganta imediatamente quando surge qualquer ato de prazer próprio, indo ainda mais longe para evitar o menor vento do coração através do autoconhecimento e da guarda contínua. Tudo isso derruba e destrói o amor próprio. E de se vez em quando aparece na alma assim crucificada, é tão fraco que, longe de lhe fazer mal, serve para humilhar-se cada vez mais e para viver constantemente vigilante para não ser surpreendida e derrotada. Então, vou ler de novo. O profundo autodesprezo e a crucificação constante, dominando desde o nascimento toda a ascensão da alma, por menor que seja, esmagando sempre o seu orgulho, corta a garganta imediatamente quando surge qualquer ato de prazer próprio, indo ainda mais longe para evitar o menor vento do coração através do autoconhecimento e da guarda contínua. Tudo isso derruba e destrói o amor próprio. Então a pessoa sabendo que é o nada em si mesma. E de se vez em quando aparece na alma assim, crucificada, é tão fraco, o amor próprio, que longe de lhe fazer mal, serve para humilhar-se cada vez mais e para viver constantemente vigilante para não ser surpreendido e derrotado. Estes são os remédios para o amor próprio, mas remédios que ferem e implicam uma luta decidida em almas corajosas, generosas e ativas. As almas preguiçosas permanecerão submersas no amor próprio e continuarão suas vidas de quedas intermináveis no mar profundo do orgulho. É tão importante acabar com o amor próprio que, destruindo ou enfraquecendo, triunfa sobre muitos e multiplicados vícios. Todos o carregam consigo em menor grau, mas não há um só, onde este grupo mais odioso de orgulho e amor próprio não são encontrados. Roupa odiosa é o amor próprio, que inunda o mundo, infectando almas com seu hálito venenoso. A cruz destrói o amor próprio e esmaga. O amor ativo incendiado por mim faz guerra contra ele, purificando as almas e derrubando-o do seu trono. A dor dá a Cristo a glória que Satanás lhe tira. Destrói o reino do amor próprio, porque a dor faz com que a alma o procure e o ame, e a alma que realmente o ama odeia a si mesma, e neste ódio feliz e santo ódio de si mesma está a morte do amor próprio. Na cruz está a sua derrota completa. Feliz é a alma que a abraça e que, pregado nela, morre para ressuscitar em mim e viver apenas a vida divina da graça. Esta alma abençoada que fizer isso começará na terra uma vida de amor puro e santo que continuará mais tarde na eternidade. Indiferença culpada. A indiferença vem da dissipação e do orgulho. É um vício. Frieza e calor formam sua atmosfera. A indiferença vício chega para congelar o coração a tal ponto que nada é capaz de devolvê-lo à vida da graça. Este vício aumenta horrivelmente a infidelidade e a inconstância e tem como selo a ingratidão. Uma alma pecadora tem remédio, uma alma indiferente não tem. A indiferente culpada é a rainha dos vícios e leva a alma à impenitência final e daí ao inferno. As almas pecadoras e ainda obstinadas são convertidas com um golpe de misericórdia, mas essas indiferentes carregam dentro de si uma surdez total, aquela insensibilidade fatal a tudo que é divino, que fecha completamente as portas do arrependimento e da graça. Então a alma, quando ela está indiferente, ela nem quer ouvir o que Deus tem a falar. Ela é orgulhosa e indiferente, ela não quer ouvir o que Deus tem a falar. Ela, entendeu? Ela já tem a opinião própria dela e ela quer Deus distante dela. Então ela é indiferente a Deus, entendeu? Ela odeia Deus. As almas atingem aquela indiferença letal, o ápice que coroa todos os vícios na mesma escala que proporcionam. E Satanás está conduzindo pela mão essas infelizes almas até fazê-las tocar o maldito cume da indiferença. Elas chegam a isso através do seu orgulho, da luxúria e da impureza mais rapidamente do que através de outros vícios, pois essas almas principalmente resfriam e as submergem naquela fonte venenosa da indiferença glacial. São geladas, E tíbias demais, Nossa, muito frias. A indiferença mata os sentimentos santos da alma, tira a vida da graça e mergulha numa atmosfera tão especial, quanto venenosa, da qual nunca deixa sair. Certamente não é esta a santa indiferença que faz com que a alma pura se entregue totalmente à vontade divina. Muito pelo contrário. Então não é a indiferença boa, Essa é uma indiferença do mal, maligna, nascida no coração infame e como que enxertada de todos os vícios. Essa indiferença é produzida pelo pecado. E ele a alimenta e faz crescer e se desenvolver para matar a alma infeliz que a carrega consigo. As almas indiferentes nada as move na luta espiritual.
Elas veem os santos sacramentos e tudo que é divino através de óculos fumê de indiferença. Elas não se aterrorizam com as verdades eternas, nem se emocionam e se derretem com a suavidade da ternura de Deus e dos sacrifícios por si mesmos. O orgulho penetrou-os a tal ponto que, sentado no seu trono, o mesmo Deus que se levantou não os tirou do seu lugar. Tem gente que lê esses livros, Jesus falando, lê a 24 horas da paixão com total indiferença. Não sente nada, 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 nada. E tem muita gente que a gente acha que são pessoas de Deus, mas que não querem ler o livro das 24 horas da paixão. E quando ouvem, não tem nenhum amor por Jesus, nenhum, são totalmente diferentes. Então, às vezes, você pode conhecer uma pessoa que é assim. E que mesmo participa da igreja, participa de igreja, sabe? É servo de Deus na igreja, faz coisas na missa, trabalha na igreja. E é totalmente indiferente ao amor de Deus. Não quer saber dessas queixas de Jesus, desses apelos de Jesus que a gente lê aqui. Não quer nada, né? O orgulho penetrou-os a tal ponto que, sentado no seu trono, o mesmo Deus que se levantou não os tirou do seu lugar. Que grande desordem existe nessa indiferença gélida que nada é capaz de dissolver. Quanto deveriam as almas libertar-se disso? E não pensem que de uma vez se apodera da alma essa indiferença. Não, vai minando aos poucos pelos vícios que se dizem pequenos, e não são, pelo respeito humano, pelo conforto, pela suavidade, pela delicadeza, pela fraqueza e fragilidade, pela inconstância e covardia, pela ociosidade. São tudo coisas da maioria dos nossos católicos de hoje, das nossas casas, dos nossos maridos, esses vícios pequenos, de muitos de nossos maridos, né, de as pessoas que a gente conhece, de padres que nós conversamos. Tá? Quanto deveriam as almas libertar-se disso? E não pensam que é de uma vez que se apodera da alma, mas vai minando-as aos poucos pelos vícios que se dizem pequenos. Mas não são pessoas que têm respeito humano, né? Não querem ler o livro do céu, por respeito humano aos santos que já existem na igreja, aos documentos da igreja, a Bíblia, é um respeito humano. Pelo conforto, não querem ler, não querem perder o tempo lendo uma coisa que de repente, né, vai tirar elas daquela segurança que elas têm, né? É preguiça também, tá? Preguiça, a suavidade, a delicadeza que é vício, suavidade que é vício, pela fraqueza e fragilidade, pela inconstância e covardia, pela ociosidade, desculpas e mentiras, pelo cansaço e suscetibilidade, pela pretensão, hipocrisia, dissipação, e por fim pelo sensualismo completo e todos os demais vícios crescidos em malícia e intensidade. Esta é a escala maldita pela qual a alma infeliz sobe à indiferença. E quanto existe no mundo? A gente conhece. Muita gente assim, que não pega o livro do céu nem aqui na China para ler. Nem o livro das 24 horas de paixão, nenhum livro de Jesus elas querem saber, né? Não querem nada. Leva a inúmeros crimes e o inferno se alegra ao ver o indiferentismo religioso se espalhando nas almas. Não há remédio para a indiferença se não for uma reforma interior total das almas, coisa muito difícil de ter certeza se uma torrente de graças especiais não vier do céu para comovê-las. Obstinação. Então é outro vício, vários vícios. Ai, deixa eu só sair daqui que tá doendo aqui onde eu tô sentada. Obstinação. Obstinação nasce da maldade infame e carrega nas veias o veneno da impureza. Da luxúria e, sobretudo, do orgulho mais crescido. Carrega o próprio germe do inferno e, geralmente, a menos que alguma graça muito especial o quebre, a impertinência e a condenação finais são seu fim. É a teimosia do coração impuro e orgulhoso. Ele não vê esse vício porque não tem juiz, e não o tem porque vive envolto nas trevas dos pecados que mais cegam o entendimento e que cortam toda a graça sobrenatural para a alma, pois a separam de Deus, dando-lhe a morte com culpa mortal. A graça nunca ilumina o coração teimoso. A obstinação é um vício horrível que apaga a luz da fé sem que a alma volte a vislumbrá-la. Há incrédulos que chegam a se humilhar e com isso a se salvar, mas a alma obstinada
Nunca se humilha, mas perseverando em seu pecado, levanta o pescoço contra Deus e o Senhor. E finalmente morre esmagada pela mais terrível cegueira, passando então para outra noite escura do inferno. A esta obstinação é mais um castigo do que um vício. O castigo mais terrível da minha justiça para as almas impuras, maliciosas e arrogantes é a obstinação. Há também obstinação na vida espiritual, pela qual as almas são igualmente condenadas. Esta obstinação é semelhante à dos pecadores, porque também é sustentada pelo orgulho, embora em pontos diferentes. A alma que é obstinada em seu próprio julgamento, que não impede as artimanhas de Satanás no caminho errado e que não dá atenção às advertências e conselhos que a graça particular e oportuna lhe enviou, e que por sua dureza e capricho continua em sua carreira tortuosa mesmo quando a luz lhe foi mostrada, esta alma se perderá e mais tarde afundará em terríveis vícios. Que as almas parem, que olhem bem o terreno onde pisam, examinando cuidadosamente sua marcha, para que não caia, no abismo mais profundo, numa obediência cega, pureza angelical e crucificação. Que as almas parem, que olhem bem o terreno onde pisam, examinando cuidadosamente sua marcha, para que não caiam. Somente com a humildade mais profunda, obediência cega, pureza angelical e crucificação. Esses são os pontos cardeais de todos para uma vida espiritual sólida e as alavancas poderosas que devem segurar a alma sob a minha sombra, Jesus falando. Desde as almas religiosas que se voltarem, estarão muito longe da ofuscação e obstinação. É que tem alguns erros aqui, mas tudo bem. Raiva, não sei por que a raiva está de novo, A raiva, que é filha da raiva e descendente do orgulho, é, portanto, do próprio Satanás. Ele carrega nas veias todas as qualidades de sua mãe. Em seu pleno desenvolvimento, ela irrompe como fogo em suas manifestações, queimando com um fogo vivo da terrível ira. A raiva também é cega e precipitada em suas demonstrações de fúria crescente, deixa a alma com 1000 manchas de pecados, muitas vezes com grandes consequências fatais e danos fatais. A raiva é o espelho no qual Satanás se olha. Essa paixão da raiva é atordoada, precipitada e desordenada. Obstinação muitas vezes e ofuscação sempre a acompanham. Ai da alma infeliz em que se aninha nesta paixão desenfreada que detesto. Jesus falando. A veemência deste vício provoca tal violência nos atos do homem que o precipita em muitos males com graves consequências e resultados infelizes dos quais ele sempre deve se arrepender. A raiva é uma paixão estrondosa que enche os sentidos de barulho e agitação e faz seu ninho no coração dos orgulhosos e arrogantes. A raiva é uma faísca vulcânica que num instante inflama o coração do homem com a terrível paixão da raiva. Onde há ira não há paz, centro do Espírito Santo. E esse vício afasta todas as inspirações sagradas da alma que o possui. A alma irada é arrogante e vive continuamente dentro de uma nuvem de poeira que não a deixa ver a minha imagem divina. Elas enchem os ouvidos da alma, onde a raiva é comum, com tanto barulho que nunca conseguem ouvir a voz mais suave do Espírito Santo. Esses ouvidos estão relutantes e surdos às inspirações da graça. A alma irada vê com óculos duplos de orgulho oculto tudo o que rodeia. E por isso a realidade foge e o que nem sempre aparece em seu caminho, distorcendo-a, enganando-a. Todos os sentidos estão desordenados por essa terrível paixão da ira. E ai da alma que se tornar sua presa, ela viverá miserável se não parar. Talvez os pecados aos quais ela leve sejam de ocasião de sua perdição eterna. Sejam a ocasião de sua perdição eterna. Ó Satanás, quantas conquistas você faz com esse vício maldito que escurece a razão do homem. A raiva, porém, como princípio é o germe ativo no coração do homem, é uma força boa e de grandes benefícios, pois, bem ordenada, proporciona grandes méritos às almas, quando é uma força boa para lutar contra o mal, Mas o mal do temperamento ardente do colérico consiste no uso desordenado de tal paixão, e em que, longe de restringir seu ímpeto, ele lhe dá rédea solta. Então, eu sou uma pessoa colérica, eu tenho uma raiva, e quando eu tenho essa raiva, eu uso ela com uma energia boa para fazer o desabafo de Jesus muitas vezes, Me dá coragem para falar o desabafo de Jesus sem cair na sensibilidade, na fraqueza de não falar aquilo que precisa falar.
mas pode, né, ser indomada. Daí, se for indomada, desordenada, e aí prejudica a pessoa, né? O remédio para este mal consiste no autocontrole, e tanto para a mãe quanto para a filha, ou seja, tanto para a raiva como para a ira. Seu antídoto está no sacramento do altar, na recepção contínua desse coração todo doçura, paciência, mansidão, humildade. Este é ele remédio dos remédios, na Eucaristia, a força da alma, o antídoto para todos os vícios, a fonte inesgotável de tudo o que é bom, santo e perfeito. Aí está o foco eterno das virtudes, o amor maior e a dor mais sublime por onde veio todo o bem, que desce às almas que o buscam com avidez e constância. Aquela carne puríssima e imaculada e aquele vinho que gera as virgens são a cura e também o preservativo de todos os vícios, tá vendo? Essa raiva desordenada, quem é a cura? É a Eucaristia. Maravilha. Arrogância. A arrogância é filha do orgulho e o amor próprio em seu mais alto grau de refinamento sempre o acompanha. É um vício muito odioso que eleva o coração humano acima dos outros e o faz desprezar o irmão. Também vai contra a caridade e traz à alma grandes males de toda espécie. A arrogância do coração afasta o Espírito Santo com a sua graça, e a alma que carece de graça cai no precipício por causa dos vícios, lançando-se na sua corrente precipitada. Para a alma altiva, tudo parece pequeno e indigno. Nobreza e arrogância se confundem no mundo, sendo ambas coisas muito diferentes. Estou falando da nobreza de sentimentos e não de sangue, pois também há uma grande diferença entre os dois, pois há títulos nobres sem nobreza de coração, embora muitas vezes, nestes casos, um acompanhe o outro. E são pessoas sem títulos, que engendraram em suas almas a nobreza dos sentimentos mais finos e delicados. A verdadeira nobreza se encontra nas virtudes. Uma alma que participa deles e carrega consigo a mesma nobreza. A nobreza, nesse sentido, é uma virtude, e a arrogância, em qualquer posição que apareça, é um vício. E um vício abominável, que carrega em suas veias o sangue do orgulho, e o coração altivo será humilhado, e o coração humilde será elevado, cheio de graças e dons. A arrogância é odiada por Deus, que se apaixona pela humildade, pela bondade e pela benignidade. Ele se aproxima de almas que nunca têm medo de se rebaixarem demais e que nunca imaginam que valem alguma coisa. Jesus as procura, as ama e se comunica com elas. A arrogância cura-se com a prática constante das mais baixas e repugnantes humilhações exercidas pelo próprio demônio numa alma valente e desejosa de me servir e de se santificar. As forças para a aplicação deste remédio encontram-se na oração. Indulgência vã. O orgulho produz complacência vã em todas as suas formas. A vã indulgência espiritual, especialmente, é um defeito muito fino que chega a tomar posse em tal grau da alma que termina servindo ao vício. A vã complacência consiste num contentamento secreto com que a alma recria suas próprias virtudes, alterando-as e danificando-as. A vã complacência é um veneno que infecta até os atos mais sagrados, extinguindo e ofuscando seu brilho. É um obstáculo às graças do Espírito Santo. É uma detenção culpada da alma que se contempla a si mesma e se incensa a si mesma. É uma recriação interna em que Satanás se agrada e os anjos ficam tristes. A vã complacência é muito boa e existe em todas as almas em maior ou menor escala. Só uma criatura estava isenta disso, Maria. Por que é muito boa? A vã complacência não é muito boa. Entendi. Tá errado isso aqui. A vã complacência existe em todas as almas em maior ou menor escala. Só uma criatura estava isenta disso, Maria. Aquela brancura que nunca se manchava pela sombra de nenhum vício ou defeito. A vã complacência é um inimigo que não pode ser medo. E ainda assim, só eu posso medir o dano que faz à vida espiritual. Quantas almas, mesmo nas religiosas, passam a vida contemplando-se e admirando-se as suas próprias qualidades e virtudes internas. Nessas orações cheias de paz, suavidade e doçura, há geralmente muita vã complacência, e quem a examina ficará convencido disso. Sem dúvida, naquelas almas que nunca brigam e gozam de uma tranquilidade suspeita, porque a vida espiritual é a vida de uma guerra contínua, existe uma atmosfera embalsamada de vã complacência, dentro do qual a alma respira feliz, tão finamente enganada. Quantas virtudes a vã complacência desfigura e torna incognoscível, e como ela transmuta, e com que malícia refinada o ouro em vil cobre. Então, transmuta o ouro em vil cobre.
A alma arrogante que se busca em tudo e não desiste e odeia, né, cairá num mal tão grande. A vã complacência vai ainda mais longe, buscando de todas as maneiras que pode, ainda que dissimulada e hipocritamente, o elogio, com o qual se alegra e se sente feliz. Na sua solidão, a alma saboreia-os e mastiga-os com cuidado, inchando-se com a sua memória e recriando também não só o seu paladar. Direi, mas o seu ouvido com uma melodia tão agradável, especialmente no tratamento espiritual de confessores, diretores e superiores com seus súditos. Os efeitos da autocomplacência que mencionei são muito frequentes e muito prejudiciais. Essas almas, acostumadas a viver no éter de suas qualidades e vestimentas notáveis, não suportam a menor humilhação por parte dos homens, muito menos adquirindo-as secretamente para si mesmas. Elas ficam enojadas com tudo o que as prejudica diante do mundo e diante de si mesmas. No dia em que são desmascaradas por Deus, sofrem terrivelmente porque respiram uma atmosfera muito diferente. Quantos enganos de Satanás se infiltram por esta porta da vã complacência! Ela torna as almas fracas e magras, tirando-lhes o vigor, e no dia em que lhes falta o incenso dos outros, os elogios, ficam tristes e cheias de tristeza, estão acostumadas a nadar no mar do amor próprio, satisfeito pelos elogios das pessoas. E quando isso não está ao seu alcance, consideram-se miseráveis. Essas almas acreditam que vivem do meu Espírito Santo, mas vivem de si mesmas, acreditam que o Espírito Santo se comunica com elas, mas é Satanás, o espírito de porco, envolto no finíssimo manto do orgulho que carregam consigo. O Espírito Santo está longe dos corações que se amam e estão cheios de adoração própria, pois só desce ao vazio total das almas puras ou purificadas. E há tanto disso na vida espiritual e em tantos e tantos que se dizem meus. Quão falsos, porém, são os amores destas almas por mim. Quem não renuncia a si mesmo não pode não seguir os meus passos. A alma que mais se odeia será a que mais me ama. Nossa, a alma que mais se odeia será a que mais se ama. É difícil, no caso da divina vontade, a alma se odiar, Não tem jeito. Então a gente tem que ser um nada, e a partir do nada a gente se enche de Deus, E aí a gente transborda Deus na divina vontade. Então não tem como odiar a si mesmo se você transborda Deus de si mesmo, Então esse é uma coisa da santidade humana, tá? Por isso que a santidade humana é muito complexa, muito complexa. O remédio para a vã complacência encontra-se na renúncia e no ódio de si mesmo, sustentados pela graça, com firmeza, energia e força divina. Bem-aventurada a alma que se derrota, deixando-se fazer sem retomá-la, desprezando-se e odiando-se. Feliz 1000 vezes aquela que, negando-se completamente, toma sua cruz e vive só de mim, seguindo os meus passos sangrentos. Ela receberá um grande prêmio e será ainda na terra muito amada pelo meu coração. Respeito humano. O respeito humano é o filho do amor próprio e da fraqueza. É um vício que inunda o mundo espiritual e o mergulha nas profundezas de 1000 misérias, afogando as almas nas suas águas pútridas. É um vício infame que envergonha os corações de mim mesmo e das coisas que deveriam honrá-los. É a pedra de tropeço das almas fracas, covardes e daqueles que não me amam de verdade. Milhares de pessoas aparentemente piedosas caem neste vício, mas que na verdade carregam uma marca falsa em seus corações e me amam apenas com a boca. Sucumbem à menor prova quando se trata de confessar meu nome, e é porque em seu coração eu não estou. Essas almas mornas de religião fictícia, falsa, que não têm coragem de sustentar sua fé diante dos outros e do mundo e dos meus inimigos, e eu olho para elas com pena, porque cairão em grandes desgraças. Ai daquele que tem vergonha de pertencer a mim. Ai do homem que não me proclame seu rei diante de todos, diante do mundo. Ai daquele escondido que não tenha coragem de se chamar de meu, eu não reconhecerei ele no dia das minhas vitórias. Ai daquele que, por causa do maldito respeito humano que detesto, renuncia sua fé e dispensa os sacramentos e os atos de verdadeira piedade. Tenho um castigo especial pelo respeito humano. E Satanás lança num fogo voraz as almas que arrebatou dos meus braços no mundo, fazendo-as, ao eliminarem-se de meu coração, envergonharem-se de pertencerem a mim, começando pelo respeito humano e concluindo pelo ódio refinado e malícia contra mim. Ó infame Satanás, e com que finas redes de respeito humano ele pesca milhares e milhares de corações que você conta, cede a menor tentação e eles sejam meus. Ó infame Satanás,
que com finas redes de respeito humano pesca milhares e milhares de corações e que cedem à menor tentação e que eles sejam meus, né? Que eram meus, né? Não sei, tá meio fora aqui. Ó desgraçado, fazendo-os cair no primeiro tropeço, leva-os então de precipício em precipício até mergulhá-los na dúvida, no desespero e no inferno. O respeito humano é um imã satânico que atrai almas para jogá-las no inferno. O respeito humano é, na vida espiritual, um muro impenetrável que envolve a alma e impede as comunicações divinas. O respeito humano é o obstáculo da falsa piedade e pedra de toque da santidade. O respeito humano é o lugar onde o amor verdadeiro é testado. É o cadinho onde o ouro se distingue do... Tá escrito aqui. É o cadinho onde o ouro se distingue do ouropeu. Eu não entendi isso, não. O que vale do que é lixo, o amor sólido do amor falso, né? Que distingue o amor sólido do amor falso. O respeito humano tem duas faces, é a pessoa de duas caras, né? Ou conotações que são mais e cheias de males prejudiciais. Através dele são executados uma infinidade de atos pecaminosos quando a alma não tem força suficiente para resistir ao mal diante do mundo corrompido. Então, o respeito humano, para quem não sabe, é assim. Você está estudando a Divina Vontade. E aí, você não fala do Livro do Céu da Luísa Picarreta, por respeito humano com as pessoas, sabe? Você não fala porque você não quer perder a amizade das pessoas, porque elas falaram para você que esse livro não é bom, e aí você teve uma experiência com o livro, quer viver essa santidade, e aí você não fala para elas que você está lendo o livro, entendeu? E aí, por causa do Livro do Céu, né, por causa da espiritualidade do Livro do Céu, você deixa de ir nos compromissos, porém você não tem coragem de assumir por quê, que é pro Livro do Céu que você está indo. Ou então, na hora da partilha, você não faz partilha falando tudo, porque você tem medo de que alguém no grupo, que é seu parente, ouça o nome, né, de pessoas conhecidas para você, porque você tem respeito humano de testemunhar, né, a experiência que você está tendo. Então, você tem medo de humilhar a pessoa, de machucar, né, e você não está falando nada demais. Às vezes, você nem precisa falar o nome da pessoa, mas você tem um medo enorme, né, de perder a amizade das pessoas, o carinho das pessoas, né, o respeito das pessoas por você, pelas coisas que você está fazendo, entendeu? Tipo assim, é um exemplo, né? O respeito humano tem duas faces, né? São pessoas de duas caras, ou conotações que são mais e cheias de males prejudiciais. Através deles são executados uma infinidade de atos pecaminosos. Quando a alma não tem força suficiente para resistir ao mal diante do mundo corrompido, quando é fraca em sua fé, quando não me conhece, nem me estuda, nem me ama e foi levado pelas correntes impetuosas daquele maldito vício. O respeito humano é a causa de não se fazer uma infinidade de obras boas e santas que deveriam ser executadas, mas não são executadas. Isso deveria me dar glória, mas eles não me dão. Então, é também um exemplo muito simples, assim, de uma pessoa que você conhece. A pessoa não vai para a igreja, ela acredita em Deus, mas ela não vai para a igreja porque o namorado dela não vai. Então, ela, por respeito humano, ela está namorando um rapaz que ele é evangélico. E ela, por respeito humano, não vai mais para a igreja dela, né? E nega Jesus, né? E não vai mais para a igreja católica, por exemplo, porque a família do namorado é toda evangélica. Então, aí ela quer ser amada pela família, pelo namorado, quer ser aceita. E ela começa a ir para a igreja do namorado, por respeito humano. Então, é mais ou menos isso. É a causa de não se fazer uma infinidade de obras boas e santas que deveriam ser executadas, mas não são executadas. Isso deveria me dar glória, eles não me dão. Equiparar a alma com mão de ferro para que ela não me siga, e afaste dos meus braços e, portanto, dos meus favores e agradecimentos. O respeito humano ataca o que é bom, e também faz a alma condescender com o que é mal. Ó infame respeito humano, instrumento de Satanás, que carrega nas veias o sangue do orgulho e da fraqueza causado pela falsidade das virtudes. Detesto-te e abomino-te infinitamente, porque só eu sei até onde chegam as tuas miseráveis traições. Incalculável para o homem é o dano que o respeito humano causa e a astúcia infernal com que Satanás o trata. É uma das melhores redes que ele possui e lança no campo espiritual.
Não é surpreendente que as almas superficiais, vaidosas e mundanas o carreguem consigo, pois vivem na atmosfera congelada da falsa piedade. Ah, mas, ó dor! Este inimigo da minha glória também reina nos religiosos e nas almas que são chamadas por minhas. A menor falha no particular dessas almas favoritas me machuca tanto quanto não se pode supor ou mesmo imaginar. São essas faltas de respeito humano em religiosos e sacerdotes como facadas que rasgam meu divino coração. Ingratidão humana, até onde você vai? Que vergonha! Ó homem que derramou todos... por mim, né? Que vergonha que você tem daquele que derramou todo o seu sangue por você, que desceu do céu à terra para te salvar e morreu na cruz para te dar a vida. Envergonhado deste Redentor que tanto te amou. Tem vergonha deste finíssimo amante, mas que por não te abandonar permaneceu até o fim dos séculos nos altares, que enquanto o homem existir na terra, ele se encontrará numa hóstia consagrada para acompanhá-lo e salvá-lo. Você tem vergonha desse Deus, repito, e não ousa pronunciar seu nome diante de um punhado de criaturas vis e miseráveis que existem hoje e amanhã desaparecem. Ó orgulho do coração, ó amor próprio, ó fraqueza culpada. O homem não ousa dobrar os joelhos diante de mim em público, e ele se curva, procrastina e se humilha ao ponto mais baixo e degradante diante de uma vil paixão. Quantos contrastes e aberrações! Não é esse, mas a Barrabás. Não esse, né? Mas Barrabás, um povo inteiro e um povo escolhido, já gritou freneticamente um dia, e esse grito ainda reverbera em milhares de corações que têm vergonha de pronunciar o meu nome e ser o nome de cristãos que os enobrece, e enche a boca com algum título oco e vazio de vã honra. Eles rejeitam Jesus Cristo e a virtude porque não são capazes de confessá-los ou praticá-los. Ó mundo, que você se precipite para a perdição eterna, se não for detido em sua vertiginosa carreira pela cruz, que só pode ser salvo. O respeito humano o cercará enquanto você não se crucificar, enquanto você preferir Barrabás, enquanto você não se render e proclamar em voz alta que Jesus Cristo é o seu Rei e Senhor, e você é seu vassalo, que é seu senhor e você escravo, que é seu criador e você sua criatura, que é seu pai e você seu filho, que é o seu Deus e você é obra de suas mãos divinas, disposto a servi-lo, amá-lo e confessar publicamente seu santo nome. E o título de pertencer a ele, com a honra de servi-lo, com o desejo de amá-lo, com o desejo de retribuir tanto quanto possível. Oh, se os homens pusessem isso em prática, seria destruído o reino do respeito humano no mundo, que é o reino de Satanás e dos seus vícios. A cruz vem para destruí-los. O remédio para o respeito humano é a autodestruição, produzida pela oração mental constante, que acende o fogo do amor divino no coração. A alma que me ama não tem vergonha de confessar o meu nome e de pertencer a mim, diante de todos do mundo inteiro e principalmente do mundo ímpio. Suporta a miserável zombaria que lhe é proporcionada com integridade e alegria, porque a sua felicidade é ser minha e dar-me a prova do seu amor, passando feliz por todo tipo de crucificação e humilhação dolorosa. A gloriosa falange dos mártires, das virgens e das confessoras dá e deu provas do seu amor e de sua fé, pisando e derrotando todo o respeito humano. E não pensem que todos estes santos e os que são meus não foram colocados por Satanás e com que força e insistência a esta tentação do respeito humano. Claro que sim, mas passando por cima dele com a força do amor divino, pisaram nele e destruíram-no em seus corações com domínio e vitória, triunfando sobre o diabo e sobre si mesmos, dando-me a honra e glória. Também tenho um prêmio especial para os vencedores do respeito humano. Eu os encherei de recompensa, os reconhecerei como meus no grande dia das minhas vitórias, e até no mundo os encherei de graças e de bens espirituais. Amém, Fiat.